Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Primeiríssimo assunto de hoje, eu levei um susto quando fiquei sabendo, por volta do meio-dia, que o careca do INSS, que ainda havia confirmado na manhã de hoje o depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chegou perto do meio-dia, não vou mais. Opa! E então a coisa é mais grave do que se imagina, é maior do que se imagina. O escândalo é mais... Eu acho que tem coisa aí, né, porque querem esconder, mais do que Lava Jato. E, claro, porque as vítimas são milhões de idosos e de crianças com doenças gravíssimas a ponto de serem beneficiárias da Previdência. Gente, tem muita coisa aí. Essa negativa dele na última hora, ele queria. O ministro relator, ministro André Mendonça, tinha facilitado. Olha, se ele quiser depor, vai depor. Se não quiser depor, não vai depor. Não, porque entraram no habeas corpus, não sei o quê. O advogado dele foi surpreendido. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi surpreendida. O que há? Mais um mistério? Mais um, né? Porque o primeiro mistério, um jurista hoje me dizia, eu não encontrei nenhum motivo para estar no Supremo. E não na primeira instância, que é o juízo natural. Será que alguém não confia na primeira instância da Justiça Federal? Mas o sorteio mostrou André Mendonça, que é confiável no Supremo. E vem de um caso que vinha se arrastando, não tinha prisões, estava se arrastando. Era gigantesco, não é. 6 bilhões desviados, 2 milhões e 300 mil, se não me engano, ou 3 milhões e 200 mil, mas, bom, é uma quantidade imensa de idosos e idosas, e de criancinha com retardo mental, com problemas cerebrais, com problemas musculares, com doenças gravíssimas, cujos nomes foram usados, segundo o senador Isalci Lucas, para tirar empréstimo consignado. E a gente viu aí os automóveis Bentley, Ferrari, dos presos, dos 2 presos, mansão. Que houve? Por quê? Por que demorou tanto? Por que o ministro Toffoli pediu os 9 inquéritos para a Polícia Federal? Por quê? O que está havendo? É tão grande assim que é preciso esconder. Obviamente, o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que eu vejo como um novo Marcos Valério aí, né? Também careca. O que ele queria contar? Que na última hora não contou. Será que foi o Adélio Bispo que o ameaçou? Tá apenas fazendo um simbolismo. Eu acho isso grandioso. Claro que eu não espero que a mídia sustentada por dinheiro dos nossos impostos vá provocar alguma coisa. Aliás, vocês já perceberam, né? Por que há toda essa campanha contra a rede social? Rede social, origem do ódio, mensagem de ódio. Não, peraí, calma. Não, rede social é incontrolável. A mídia conservadora tradicional é controlável, basta estar mal das pernas, porque os anunciantes já viram que perderam a audiência, porque a informação não saía toda, está saindo na rede social, as pessoas foram para a rede social e os anunciantes também. Aí ficaram dependendo do Estado. Virou meio imprensa oficial. E vai perder mais audiência, claro.
A imprensa oficial não investe nisso assim, como é o gigantismo desse esquema de corrupção, que, obviamente, esse careca do INSS não é funcionário do INSS. Ele tem as contrapartes dentro do governo, dentro do Estado brasileiro. Óbvio. Bom, a propósito disso, vejam só, está ódios nas redes, né? Marco Rubio está anunciando que depois da condenação, ele está em Israel falando com Netanyahu, mas foi entrevistado pela Fox News. E aí perguntaram, olha, esse julgamento lá teve um voto que desmontou tudo, que era narrativa e não prova, né? E que só pode ser muito motivado pelo ódio que atribuem à rede social, porque um julgamento de condenação tem que ser motivado pelas provas. Como disse o juiz de carreira Luiz Fux, só se condena com provas. Aí o Marco Rubio disse para a Fox News, o Estado de Direito no Brasil está se desintegrando. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos. Teremos alguns anúncios na próxima semana ou logo depois sobre medidas adicionais que pretendemos tomar. A propósito, na semana que vem, tem dia 22 até dia 26, Assembleia Geral da ONU. É a 80ª. Foi criada logo depois da guerra, faz 80 anos. E a tradição é que o presidente do Brasil é que abra a Assembleia com discurso. Porque o primeiro presidente da Assembleia Geral da ONU foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, né, em cuja sessão foi criado o Estado de Israel, né, sob cuja presidência. E faltam vistos para completar a comitiva de Lula. E o Itamaraty diz que ainda não receberam os vistos. Além daqueles vistos daqueles que foram no ano passado, que acompanharam Lula. Vamos ver o que pode acontecer. Só para encerrar, Moraes mandou arquivar a notícia crime contra o senador Marcos Duval. Isso é uma proposta da Procuradoria-Geral da República. Foi um advogado que denunciou o senador por afirmar que o Supremo dá golpe branco contra a democracia. Pobre advogado, o próprio Procurador-Geral da República disse que o advogado não sabe que ele teria que encaminhar isso ou à Polícia Federal ou ao Ministério Público, e não ao Supremo. E eu acho que o advogado também é meio analfabeto. Ele ou nunca leu a Constituição. Artigo 53 diz que os deputados e senadores não podem ser criminalizados, são inimputáveis, né, civil e criminalmente, por quaisquer palavras. Ou ele não acredita na Constituição. Suponho que ele jurou cumprir a Constituição quando recebeu o registro da OAB. Que vexame. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.